Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Esse é o Empresários de Sucesso. Para falarmos sobre a área consultiva, hoje eu converso com o Dr. Ângel Ardanaz, CEO do escritório Ardanaz Sociedade de Advogados. Oi, doutor, seja muito bem-vindo. Olá, uma satisfação enorme a participação nesse programa. Prazer é todo nosso. Doutor, você é empresário, professor universitário nas disciplinas empresariais e tributário. E, Ângelo, como você tem absorvido a notícia da quarentena e os desafios que você tem enfrentado? Bem, a realidade foi um pouco dramática a princípio. Nós tivemos uma série de adaptações a realizar junto ao nosso desempenho da atividade aos nossos clientes que sofreram fortemente os impactos da crise econômica e sofrem até hoje. E isso exige de nós uma dinâmica muito grande, onde nós temos que atender não só aos requisitos das questões processuais que estão sendo levantadas por conta da crise econômica, né, dentro dos processos nas áreas trabalhistas, civil, tributária, por sinal, como também a consultoria tem exigido uma forte atuação dos nossos advogados no sentido de orientar a classe empresária quanto aos seus direitos e obrigações nessa fase da pandemia da Covid-19. Doutor, você falou bastante também agora sobre o fechamento, né? Mas a gente sabe que muitas empresas demitiram seus funcionários, infelizmente. Quais as medidas que o governo federal tem tomado para tentar minimizar esse desemprego e a manutenção de renda? Hoje, infelizmente, isso é uma realidade para muitas empresas e o nosso objetivo primordial é realizar um entendimento da situação de cada uma dessas empresas, dos nossos amigos, clientes, etc., para não deixar chegar no fechamento. Porque uma vez que você chegou no derradeiro, na situação derradeira de fechamento de uma empresa, você dificilmente consegue reabri-la em um curto espaço de tempo. Você tem uma exigência de uma recuperação para a reabertura dessas empresas, muitas vezes um tempo longo. O que nós não sabemos na previsão que nós temos, quanto será esse período de recuperação, quando ele virá, não é? Então, o nosso trabalho ele exige uma assessoria no sentido de evitar ao máximo o encerramento e preservar a atividade empresarial dentro das disposições que nós temos hoje de orientação ao empresário, para que ele possa fazer uso das questões, das disposições e medidas fiscais em andamento, que ele possa fazer uso das medidas trabalhistas que estão à sua disposição com relação à redução de jornada, suspensão, antecipação de férias, enfim, todo esse leque de oportunidades que nós temos para preservar a atividade empresarial, evitando, logicamente, o fechamento, né? Esse é o nosso papel primordial, a nossa maior preocupação, e preservando, sobretudo, também o fluxo de caixa dessa empresa, para que ela não possa, nós chamamos que não possa sangrar sobremaneiras a ficar negativada no mercado, tendo aí atingido fortemente o seu fluxo de caixa. Esse é o nosso papel. Doutor, você tocou num ponto muito interessante, redução de jornada de trabalho. É possível o empregador fazer agora uma redução salarial em razão dos problemas financeiros causados pelo novo coronavírus? Sim, o governo federal ele tomou medidas, ao meu ver, corretas, dentro da perspectiva e da possibilidade que ele possui. Logicamente, nós temos o caso do Corona Voucher, o auxílio emergencial a classe mais necessitada dos R$600, evidentemente que é uma medida de curto alcance, assim como outras também na área trabalhista, onde ele propiciou aos demitidos a antecipação do seguro-desemprego, aqueles que estão com suas cargas reduzidas, uma participação, um pagamento em divisão com a empresa, né, dentro da redução da jornada de trabalho. O governo tem tomado medidas nesse sentido. Ocorre que nós, infelizmente, não podemos depender do governo no nosso país. Nós temos uma atividade econômica que está hoje praticamente em um declínio crescente. E isso, nós dependemos dela para sobreviver, isso é uma realidade. Nós temos que
colocar dentro da nossa concepção a retomada o mais cedo possível dessa atividade econômica, porque o governo, por sua vez, também não tem como subsidiar totalmente a sociedade. Ele tem as suas despesas obrigatórias, ele já tem um déficit representativo e deveria se falar em um ajuste fiscal mais rigoroso, é bem verdade. Acontece que nós sabemos de toda a dinâmica política que envolve isso e toda a dificuldade que existe sobre esse tema, mas a realidade é que nós temos que, o quanto antes, buscar uma previsão da retomada dessa economia para evitar ao máximo que a dificuldade se agrave a ponto de ser irrecuperável para a economia brasileira, né? O que você achou, então, do empregado poder sacar o valor do fundo de garantia trabalhando, né, em relação a esse estado de calamidade pública? Você gostou, então, dessa iniciativa que o governo ofereceu? É uma medida benéfica, ele tem essa possibilidade, vai também ajudar no aquecimento da economia com uma injeção de mais capital. Ele é um dinheiro do trabalhador, esse dinheiro que está mantido ali. Ele só não tinha um motivo para sacá-lo antes, mas é uma medida benéfica que vai ajudar a economia, que vai ajudar o trabalhador nesse momento tão difícil. É uma medida muito positiva, ao meu ver. E, doutor, para finalizar, como o escritório está atuando neste momento de crise para orientar os seus clientes? Olha, nós temos atuado, Mirela, fortemente na consultoria dessa área trabalhista, área fiscal também, tributária, e área civil também, para que os nossos clientes estejam orientados dos melhores caminhos a seguir. Nós temos que a realidade não é fácil e ela não será em um curto espaço de tempo, infelizmente. O reaquecimento da nossa economia vai depender de uma série de fatores dentro de cada atividade empresarial que possuem peculiaridades específicas. Então, o fundamental é o planejamento. Nós temos que ter em mente, a exemplo da área tributária, que nós realizamos aqui durante 15 anos com exatidão e com uma expertise muito grande, que boa parte das empresas, muitas vezes, já erram na execução do seu planejamento tributário, não tendo ali o aproveitamento de uma série de créditos, isso na fase normal da economia, sem falar que estamos em crise econômica, em pandemias, né? Elas já não aproveitam fortemente as oportunidades tributárias, por conta de um deslize contábil, por conta de uma alteração legislativa, por conta de um equívoco mesmo nos seus recolhimentos. E é fundamental que ela revise essa operação para que ela possa aproveitar a recuperação desses créditos tributários eventualmente não utilizados nos últimos 5 anos, que ela possa aproveitar agora nesse momento de crise econômica. Por quê? Porque desse modo ela vai ter um alívio no seu fluxo de caixa. O que o governo fez até o momento, na seara fiscal, voltando a esse ponto, foi praticamente medidas de curto alcance, onde ele, na verdade, ele postergou os tributos incidentes sobre a cadeia produtiva, mas ele, evidentemente, não isentou, não reduziu esses tributos. Ele simplesmente postergou o cumprimento. Isso terá que ser pago lá na frente. E a preocupação desses empresários é, evidentemente, com o adimplemento disso dentro de um futuro próximo, dentro da realidade que a economia está para suportar, e esse futuro que nós não sabemos ao certo como será. Então, o planejamento com esta revisão desse passado em busca de créditos tributários é fundamental dentro do regime tributário que a empresa esteja, logicamente, para que o empresário possa se socorrer e não incidir em um endividamento fiscal, em um endividamento da sua empresa, que muitas vezes somente será revertido ao longo de anos, ainda mais dolorosos, né? Esse é o nosso papel. Obrigada, doutor, por compartilhar as suas ideias e informações conosco. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Empresários de Sucesso. A todos vocês, eu agradeço pela companhia. A gente se encontra durante a programação. Até lá!